Amigos, meu nome é Cesiane Amaral, eu sou aqui do Lifestyle Center Serra do Cipó. Quem já assistiu o vídeo 1 tem mais ou menos uma noção da história. E o que eu vou testemunhar nessa parte é o que aconteceu assim mais na minha vida pessoal e mais alguns milagres sim que aconteceram aqui. Eu não sei quantos já leram aquela visão de Ellen White, onde ela chega no céu e ela vê que o céu está tendo um alvoroço e Jesus está diante do Pai mostrando os cravos dele e dizendo: espera, Pai, um pouco mais. Ali eu tenho certeza que Jesus estava dizendo: espera, Cesiane, Senhor, ela ainda não está pronta e eu morri por ela. Então espera um pouquinho. E vem a ordem então do Pai a Gabriel mandando que os 4 anjos segurassem os ventos. Eu assim me emociono com essa visão, porque eu tenho certeza que se Jesus tivesse voltado há 2 anos atrás, eu jamais poderia ser uma cidadã do céu. Quantas mudanças aconteceram nesses 2 anos, quantas coisas assim o Senhor tem me pedido para mudar, me deu luz, sabe assim, eu era uma adventista assim, nossa, quando eu olho para a minha vida eu falo: Senhor, quantos estão nesse momento? Que esse vídeo seja para que o Senhor fale ao seu coração de alguma forma, porque nós precisamos fazer mudanças, o Senhor está voltando. E quando tudo isso aqui aconteceu, eu comecei a mudar drasticamente a minha vida em todos os sentidos. Eu não sei quantos lembram que eu fazia 24 eventos fora. E ali foi quando Deus disse: vida ou morte, salvação ou perdição, assim para os meus filhos, porque eu jamais era mãe fazendo todos aqueles eventos, né? Rio Centro, Center Norte, e Brasília, Curitiba, e por todo o Brasil a gente viajava. E então, quando eu decidi deixar aqueles eventos, eu imaginei: agora eu sou mãe. E para mim estava tudo perfeito. E eu falei: agora eu consigo ser mãe, porque eu tinha agora só aquela empresa ali em Belo Horizonte, só as lojas ali em Belo Horizonte, porque eu tinha as do Rio, havia fechado. Eu falei: tá tudo perfeito, agora eu consigo conciliar isso, porque eu não viajo mais. Só que o Senhor, Ele foi me pedindo mais, mais, mais e mais. E entregar a minha empresa era entregar o meu bebê. Eu tenho o Lucas e a Esther, mas eu tinha um outro filho, que era a minha empresa. Porque foi uma longa história, como tudo começou. Eu trabalhava num shopping com classe A, shopping de decoração. Minha área sempre foi essa de decoração. E eu quis voltar para a igreja, foi um período que eu estava longe. E eu vi aquele verso: se desviares do teu pé de profanar o dia de sábado, te farei cavalgar sobre os altos da terra. E um dia eu falei com Deus: sim, Senhor, se isso é uma promessa. Quando eu estava trabalhando ali, eu estava ganhando bem. E a minha família era de uma família, a minha mãe, a família dela tinha muitas posses e acabamos perdendo tudo, né? O meu pai acabou se envolvendo com bebidas e enfim, eu teria que voltar para a minha cidade de origem, que é o Teoflotone, e eu falei: não, então eu vou trabalhar. E fui trabalhar nesse shopping. E logo depois, eu vi essa feira de bebê gestante, que foi onde tudo começou. E ali eu comecei do nada. Inclusive, recentemente, quando eu fui vender uma casa onde era a minha empresa, eu vendi para a dona do evento onde eu fazia lá no Minas Centro. E ela falou: olha, porque quando eu fui a primeira vez, ela falou: olha, se você vai fechar dia de sábado, você não vai prosperar, porque o dia que mais vende é o sábado. Eu posso dizer para vocês que tanto no Rio, em Belo Horizonte, em todos os lugares, as pessoas me esperavam ali quando o stand era fechado aos sábados. E eu vendi minha casa para ela, financiada. Então, assim, eu vi como que Deus, Ele trabalhou de forma, assim, incrível, assim. Ele realmente me deu recursos. Mas nesse momento não era... Deus estava me chamando para uma outra história. Deus estava me chamando para ser mãe. E eu não conseguia entender. E para mim eu estava sendo mãe, porque eu estava com aquela empresa ali e cuidando das crianças. Mas Deus queria tudo. E a minha confiança em Deus, ela não estava de uma forma assim
tão intensa. E eu não consegui entregar. Porque, sabe quando você monta a sua empresa, você começa a crescer, você tem um salário, um funcionário, 2, e chega a 32. Então, assim, era a minha criança, era o meu bebê. E eu falava, Deus, isso faz diferença para minha família. A gente não consegue manter a nossa família sem a empresa, isso aqui faz diferença. E Deus me falando, quem vai te sustentar sou eu, quem vai te sustentar sou eu. E sabe assim, mas eu não queria entregar por inteiro, eu não conseguia entender os planos de Deus. E eu estava estudando a história de Moisés. E lá, se você estudar a história de Moisés, Deus diz para Moisés assim, Moisés, levanta, sobe o Nebo em sentido pisco que você vai morrer. E Moisés abençoou-lhe as tribos, ele foi subindo e Deus mostrou toda a história do universo. E uma parte linda que Deus mostra ali, Daniel sendo levado cativo para a Babilônia. E lá em Ezequiel, se você for em Ezequiel 22:30, lá diz assim, e procurei um entre eles que estivesse na brecha, intercedendo por esse povo, mas ninguém achei. Deus procurou sacerdote, Deus procurou qualquer um que estivesse ali, profetas, que estivesse intercedendo pelo povo, e ele não conseguiu ninguém, e aquele povo foi entregue cativo para a Babilônia. Na época de Moisés, Deus queria acabar com aquele povo. E Moisés disse, Senhor quer acabar com esse povo? Então risca meu nome do livro da vida, porque esse é o meu povo. Então Deus mostrou para ele ali, naquela subida, eles sendo levados cativos, porque não tinha ninguém para interceder. Você já pensou que o meu papel e o seu papel hoje nessa terra é interceder pelos nossos líderes, pelos presidentes, pela nossa família, pelos nossos filhos? Que a nossa oração faz diferença? A nossa oração dá poder a Deus tomar decisões. Ele é um Deus tão grande, mas ele se limitou e ele precisa que o seu povo ore. E ele mostrou então um bebê nascendo, ele mostrou Jesus voltando. Deus pediu para Moisés a morte, mas o que ele tinha para ele naquele dia? A vida eterna. E quando você morre, o último a sair da sua sepultura é o seu anjo. Mas Satanás ficou ali, porque ele queria o corpo de Moisés. Mas o próprio Miguel veio, desceu e lutou pelo corpo de Moisés. E Moisés hoje está no céu. E aquela história mexeu comigo. A confiança de Moisés em Deus. E eu fui pregar, testemunhando sobre o lifestyle, numa igreja que chamava Cachoeira da Prata. E eu fui até Sete Lagoas, e ali em Sete Lagoas um casal veio me buscar. E quando eu estava naquele carro, o casal me disse assim, irmã, você vai contar um testemunho? Eu falei, sim. Ela falou, nós também temos um. Eu falei, então me conta de vocês. E eles me passaram o celular, porque o testemunho deles é um testemunho de 5 minutos. A Novo Tempo gravou. Tá assim, testemunho Carla Fadminas. Vale a pena você assistir esse testemunho. E ali eles contam que a filha deles era uma adolescente, 15 anos, estava rebelde, e alguém indicou para ela colocar a filha num colégio adventista. E eles colocaram essa filha no Fadminas. E essa menina se encontrou com Jesus. E ela entregou a sua vida para Jesus. E sempre que ela vinha em casa, ela deixava publicações. E ela foi à festa de 15 anos, ela não deixou o pai servir bebidas alcoólicas. E ao voltar para o Fadminas, ela disse para a mãe dela assim, mãe, eu quero vocês no céu. Meu pai é mais difícil, mas você é mais fácil. E é você que vai me levar meu pai para o céu. E ao ela voltar para o Fadminas, um trágico acidente acabou com a vida dela, com os sonhos dela, com a vida da família. E o pai dela ficou assim, é uma outra história assim linda, mas não dá para contar e não tem nesse testemunho também. O pai passou por cirurgias, ele não aceitava. Mas ao passo deles se revoltarem com Deus, aquela família inteira aceitou a Jesus. Aquela igreja onde eu ia pregar era uma igreja que aquela família tinha ajudado a construir. Eles vivem para pregar o evangelho. Já é a terceira igreja que eles levantam, porque eles pregam o evangelho. E o final do testemunho da Carla diz assim, essa é uma história de confiança em Deus. E aqueles pais me disseram uma coisa que mexeram comigo. Aqueles pais disseram assim para mim, Deus nos levou tudo que nós mais amávamos para nos dar tudo que nós mais precisávamos, a salvação. Se o Senhor não tivesse levado a nossa filha, nós jamais conheceríamos essa verdade. A nossa família jamais teria salvação.
E naquele momento Deus falou comigo assim, eu não estou te pedindo um filho, eu não estou te pedindo o Lucas nem a Esther, eu estou te pedindo a sua empresa. Foi tão forte, que eu falei assim, meu Deus, eu te entrego. E eu preguei naquela igreja, assim, foi o sermão mais difícil que eu fiz. Porque eu não conseguia entender aquela situação toda, assim, sabe? Para mim, aquela aflição daqueles pais de entregar um filho. E você, se você é mãe, você pensar em perder um dos seus filhos, assim, o coração da gente treme. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero uma confiança no Senhor, que a ponto que o Senhor me leve um dos meus filhos. Ainda assim eu confio no Senhor. Ainda que o Senhor leve a minha vida, ainda assim eu quero confiar no Senhor. E eu comecei então a viver uma vida, Senhor, não importa o que o Senhor me peça, não importa, eu vou confiar no Senhor. E eu entreguei então minha empresa para o Senhor. E aquela história foi assim, foi o empurrão que o Senhor me deu assim para entregar. E eu entreguei, eu fechei tudo e eu fui ser mãe. Hoje eu entendo assim o que Deus queria de mim. Eu posso voltar a ser empresária em qualquer momento da minha vida, mas ser mãe, esse momento era agora. A infância dos meus filhos, o Lucas, quantas vezes eu já chamei ele e falei, filho, perdoa, porque eu nunca tinha sido mãe do Lucas. Hoje, as coisas que eu tenho vivido com a Esther são bem diferentes do que eu vivi com o Lucas. Eu não acompanhei a infância dele, sabe? Então, assim, Deus foi muito sábio. Deus estava me pedindo uma empresa no bem da minha família. Hoje, a minha família era uma família muito desordenada, nós não tínhamos culto familiar. Hoje, a Estherzinha que nos chama para o culto, ela pega a Bíblia, ela lê a Bíblia, sabe? Muitas vezes eu vejo o Lucas no meu canto de oração. Papai do céu, me ajuda a conseguir pregar, a morrer pelo Senhor, se preciso for. Eu contando a história de Estevão, ele ficou impressionado com aquela história e hoje ele tem essa preocupação assim, de orar, pedindo a Deus força para os momentos finais dessa história. E eu vi a minha família começando a entrar no eixo. Assim, o meu marido começou a não entender muito toda essa... Ele não conseguia me acompanhar. E todos esses passos era loucura. Porque, assim, eu vivia uma vida assim... A gente gastava muito com festas, com viagens e com tudo, né? Então, assim, ele não conseguia acompanhar. E eu era muito presa a cartão de crédito, escrava do mundo. E um dia ele me viu quebrando o cartão. Eu amava ser cliente da Personalité. Eu gastava no mínimo 10 mil reais de cartão de crédito. Ele falou assim, você tá louca, eu vou te internar. E todos os passos que eu dava era loucura aos olhos humanos. E ele falava assim, não, você não tá normal. E eu dispensei as empregadas e aí eu fui cedular. Eu fui lavar, eu fui passar, eu fui cozinhar. Eu nunca havia cozinhado na minha vida, nunca tinha passado roupa. E sabe o que aconteceu comigo e Deus nesses momentos? Ali Deus estava moldando o meu caráter. Foi nesses momentos assim de dificuldades, talvez de uma humilhação, né? Você era uma empresária, agora você é do lar, você lavar, você passar. Foi ali que Deus começou a trabalhar, a moldar toda a minha história. Foi ali que eu tinha momentos com Deus, assim, sabe, de angústias. E eu passei momentos muito difíceis também. Satanás tentou me matar por 3 vezes. Uma das vezes, um amigo aqui que hoje nos ajuda, ele gosta dessa área ele fica estudando essa parte de perseguição, de quando chegar esse tempo de sobrevivência na selva. E uma dessas vezes foi ele que me salvou, o Daniel. Uma pessoa muito, muito maravilhosa para mim. Devo a minha vida a ele, primeiramente a Deus e depois a ele. E assim, Satanás começou a me perseguir de todas as formas. Eu não vou conseguir resumir aqui para vocês tudo, mas assim, minha vida começou de muitas lutas. Assim, ciladas e tantas artimanhas que Satanás, assim, ele tentou me pegar, assim, me destruir mesmo. E uma delas, assim, que os clientes que me amavam, não sei se vocês se lembram, que a história da transferência desse lugar, uma cliente minha estava ali, me conhecia, e aquilo fez toda a diferença. E ao testemunhar, eu sei que Satanás ele ficou tão irado com tudo isso, que
3 clientes foram para internet e falaram mal de mim. E eu entrei em cama, assim, eu caí em depressão, porque eu não conseguia entender, eu estava vivendo o auge da minha vida espiritual e agora vivendo, assim, sabe, coisas que não eram reais, assim, tudo que eu fazia não conseguia resolver aquela situação. E de muita hostilidade, e eu caí em depressão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a depressão é um pouco de egoísmo, porque você só pensa no seu problema. Você só pensa no seu umbigo e você só está pensando em você. E eu comecei a entrar com Deus em autopiedade. E eu queria barganhar com Deus. Eu queria dizer para Deus, Senhor, eu estou fazendo a sua obra. Senhor, olha aquilo acontecendo. Senhor, por que isso está deixando isso acontecer comigo? Por que isso está deixando essas pessoas falarem de mim? Por que isso está deixando isso? E eu tentava barganhar com Deus. E enquanto eu tentei barganhar com Deus, nada resolvia. Tudo ficava ali do mesmo jeito. E eu fiquei 1 mês de cama. Foi quando uma amiga precisou que o filho estava passando muito mal, e ela me disse, Cesiane, ore por mim, você gosta de orar. E aí eu comecei a orar por aquela criança. E eu comecei um pouco a esquecer dos meus problemas. E foi incrível que quando eu estava esquecendo desses problemas, Deus me mostrou em Jó, que quando Jó, assim, no seu momento assim mais deplorável, coçando com um caco de telha, Jó começou a orar pelos seus amigos. Sabia que foi ali que Deus começou a restituir tudo na vida de Jó? E assim, e Deus me mostrou, Cesiane, eu quero que vocês tenham uma vida de oração. Comece a orar pelas pessoas. E eu comecei a orar. Queridos, eu comecei a esquecer dos meus problemas. Eu comecei a esquecer de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque eu entregava um problema para Deus, mas daí a pouco estava eu lá pegando o problema de volta para mim. Sempre estava acontecendo isso, e aquela coisa da autopiedade, aquela coisa assim, daquela barganha com Deus. E eu comecei a esquecer dos meus problemas, e eu comecei a orar pelas pessoas, e eu comecei a orar 40 dias pelas pessoas, e eu posso te dizer que a cura veio. Sabe, se eu não tivesse começado uma vida de oração, talvez eu estaria lá, minha vida teria tomado um outro rumo, porque os problemas não eram fáceis. Quando eu cheguei daquele cartório, eu recebi uma multa de 128 mil. Quando a União nos chamou para fazer o primeiro concílio de pastores aqui na Serra do Cipó, quando eu estava lá na União, eu recebi uma multa de 700 mil. Assim, vocês não têm ideia das lutas que eu estava vivendo. Não eram lutas pequenas, eram lutas grandes. Eram lutas realmente para deixar qualquer pessoa de cama. Mas assim, olha, se você está num estado, está passando por algum problema, pensa no seu problema. Agora pensa no tamanho do seu Deus. O seu problema não é nada diante do seu Deus. Você precisa começar a entender que você precisa ter paz em meio às tempestades. Entregar um problema para o Senhor e deixar nas mãos do Senhor, porque Ele resolve. Não é no seu tempo. Não é, é no tempo dEle. Porque às vezes aqueles problemas é que nos molda. Hoje eu sei que Deus me moldou através de cada problema que eu vivi. Sabia que uma dessas clientes que foram para a internet e falou, né, e assim, e que eu tive problema, outras assim, 2 que me hostilizaram muito. Eu gravei o nome delas porque eu não queria mais nem saber, queria mais ter contato. Eu não queria mais receber mensagens, porque eram coisas hostis. Eram assim, eu não vou contar porque é um assunto grande, mas eu posso dizer que eu gravei. E eu sempre perguntava para Deus, Senhor, então agora por quem orar? Eu acabava de orar para um, e por quem orar agora os 40 dias? E esse dia eu passei a mão no telefone e veio o nome daquela cliente. Eu falei, não, Senhor, com certeza, não é essa cliente que o Senhor quer que eu ore. E eu falei, Senhor, eu vou perguntar novamente e o Senhor vai me mostrar. E caiu de novo no nome daquela pessoa. Eu disse, Senhor, eu estou humilhada, porque assim, eu passei a ter problemas em todos os sentidos. Eu falei, eu estou humilhada. Eu comecei a falar com Deus, agora o Senhor quer que eu ore por essa mulher? O Senhor sabe do que aconteceu. E comecei a contar todo o problema para Deus. Eu falei, Senhor, não existia nada que eu fazia que tinha solução. E o Senhor quer agora que eu ore por ela? E Deus me disse assim, orar pelos seus amigos é muito fácil. Orar pelos seus inimigos é o que eu quero de você. E eu fiquei tão magoada com Deus, eu não consegui entender porque aquela cliente tinha sido muito cruel, ela e a amiga dela comigo. E eu fui para o meu canto de oração e quando o problema estava forte comigo e Deus, eu me deitava igual Davi. E ali eu fiquei umas 2 horas chorando.
E eu chorei, 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 mas saí dali triste com Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu ore por ela? Então tá bom. E eu escrevi uma mensagem para ela, assim, bem desaforada. Falei, olha, Deus me mandou orar por você, eu vou orar porque Deus me mandou e agora Ele manda, eu faço. Mas primeiro eu vou orar para que Deus me dê amor por você. Porque eu não tenho amor por você. Eu tenho raiva de tudo aquilo que aconteceu, de como vocês me hostilizaram. E comecei a falar. Falei, mas primeiro eu vou orar para Deus me dar amor. E depois você vai receber uma mensagem, que em cada dia, uma mensagem do Espírito de Profecia. Eu disse para ela uma mensagem, né? E o dia pelo qual eu estou orando. Primeiro dia, segundo dia, até o 40 dias. Mas você só vai receber isso depois que Deus me dê amor por você. Essa mulher leu a mensagem e me ligou chorando. Cesiane, você me desculpa. Tudo que nós fizemos com você, eu queria te dizer uma coisa. Você lembra que éramos nós duas? Eu falei, claro que eu lembro. Como que eu esqueci? Ela, então, tudo que nós fizemos com você, ela fez comigo. Aquela minha amiga. E eu queria te pedir perdão, porque nós te utilizamos, nós fomos cruéis com você. E eu posso te dizer uma coisa, que eu descobri tudo que ela mexe nessa terra é tudo de mais oculto. E eu entendi tudo. E eu conheci a Deus. E eu posso dizer que as potestades do mal tomaram conta da nossa vida. Na minha, por influência dela, e ela, porque ela dá essas aberturas para todas as potestades. E eu queria te dizer que a sua luta não era contra nós, sua luta era contra as potestades do mal. Quando ela falou aquilo tudo, nós ficamos umas 3 horas falando e chorando. Eu falei, Deus, que vergonha de mim. Mais uma vez o Senhor me pediu para eu orar e eu fui questionar. Porque se o Senhor pediu para me orar, eu não tinha que questionar. O Senhor é Deus. Mas eu vi a misericórdia de Deus abrindo a janela do grande conflito, abrindo a cortina assim e mostrando. Cesiane, sua luta não era contra elas, sua luta era contra as potestades que estavam nela. E se eu mandei você orar, é porque nós temos que orar pelos nossos inimigos. E esse ponto o Senhor me ajudou a entender que quando uma pessoa me faz mal, que eu preciso entender que não é ela, que são as potestades de Deus. E eu posso dizer assim, sem demagogia, hoje quando as pessoas me ofendem, eu lembro disso e falo, Senhor, não é ela. São as potestades do mal que está na minha vida dela. Então me ajuda a amar. E eu aprendi a amar os meus inimigos. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a obedecer aquele mandamento de Deus. E isso foi incrível para minha família, porque o meu marido, nós começamos a viver lutas. E o que Satanás ele queria fazer era destruir a minha família. Mas hoje eu consigo entender isso. O que era, hoje eu tenho um ministério e a minha família está toda destruída. E as lutas foram difíceis. E eu cheguei a querer desistir do meu casamento, assim, de tão difícil que era. Eu não estava conseguindo deixar o meu marido me acompanhar, ou então voltar um pouquinho atrás e esperar por ele. Eu queria fazer tudo acontecer. Eu entendi a verdade sobre a vida no campo, eu queria ir para o campo, e não importa se ele quisesse ficar para trás. Hoje, eu ainda estou na cidade, ainda tenho uma casa lá, mas eu pedi, Deus, tira o meu coração daqui. E hoje, quando eu estou ali, o meu coração não está ali. E eu estou ali pela misericórdia de Deus, porque eu estou esperando por Ele. Porque eu sei que os planos de Deus é que a minha família vai para o céu. E não eu e os meus filhos. Sabe, o meu marido é amado por Deus. E ele entrou no momento que ele, eu também não vou contar detalhes, mas ele não queria mais. Ele tinha acabado de se batizar quando tudo aconteceu. E algumas coisas deixaram ele muito triste. E ele não queria mais. E hoje, sabe o que aconteceu? Hoje meu marido está voltando com todas as forças. Então, eu vejo que o que era eu ter uma vida com Deus, ter um ministério com Deus e deixar a minha família destruída. Mas sabe por que a minha família não foi destruída? Porque eu me humilhei. Porque quando ele falava comigo, eu falava, Senhor, eu preciso entender que não é ele, que são as potestades. E eu cheguei a sentir nojo dele. Cheguei a
a querer não estar na presença dele. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, então devolve meu amor. E um dia, meu marido, ele é um homem muito bonito. Ele estava sentado assim no sofá e eu olhei e falei, nossa, que homem bonito. E Deus disse para mim, eu devolvi o seu amor pelo seu marido. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha tanta raiva às vezes dele, que quando eu via aquelas camisas e eu que tinha que passar, eu que tinha que lavar, eu queria era picotar aquelas camisas dele, eu falava assim, ai que vontade de cortar. E eu falava assim, Deus, me dê amor. E eu deixava para passar as camisas dele na hora que ele estava chegando do trabalho. Porque eu falava assim, eu preciso ganhar esse homem de alguma forma. E assim, eu falei, olha, eu cuidando das coisas dele é uma forma de quebrar esse coração. E aí, então eu deixava para passar as camisas na hora que ele estava chegando. E eu estava assim, com raiva. Mas eu falava, põe amor aqui, Senhor. Põe amor aqui. E ele chegava e eu olhava para ele e dava aquele sorriso e dava aquele olhar de amor. E há uns 3 meses, 4 meses atrás, ele disse assim, olha, Cesiane, eu preciso reconhecer que você se tornou uma mulher de Deus. E Deus reconstruiu minha família. A minha família voltou, ele voltou a ser aquele marido que ele era. E o inimigo não teve poder sobre o meu lar. Mas eu posso dizer para vocês que foram, assim, muitas abnegações. Sabe, todas as vezes que ele me ofendia, eu amava. E eu ia para a presença de Deus e eu falava, Deus, eu não estou aguentando. E Deus falava assim, você vai amar, você vai ser forte, você vai dar amor. E eu falava, então me ajuda. E eu ia e retribuía com amor. Eu posso dizer para vocês que o amor vence tudo de ruim nessa terra. Esposa, se você está vivendo um conflito no seu casamento, não é plano de Deus que você destrua o seu casamento. Lute, dê amor, sabe? Mate o seu eu. Quando você não aguentar, porque eu era uma pessoa assim, impetuosa, sabe? Eu respondia e eu me calava, e eu ia orar. E tem uma música dos amigos da Ruth e do Davine, que quando as coisas estavam apertadas, eu começava a louvar, e eu falava assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me deixes, ó Senhor, nem retires teu espírito de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E quando eu começava a cantar, eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu sentia aquela força e eu sentia aquela, sabe, aquele impulso para me calar, sabe? E eu venci com o silêncio. Porque quando você quer argumentar, você pode ter razão, mas quando você quer argumentar, você não deixa o Espírito Santo trabalhar. E quando você se cala, o Espírito Santo é que vai e trabalha na mente. E sabe, e muitas vezes aquilo que eu orava, às vezes ele vinha e falava para mim, você me desculpa, eu fiz isso. Eu não tinha falado nada, eu não tinha argumentado, eu não tinha tentado barganhar, eu não tinha tentado falar, olha, mas eu tô certa, mas é isso. Eu não tinha, sabe, quem ia lá e convencer o Espírito Santo? E olha, eu comecei a viver, porque assim, quando o lifestyle estava acontecendo, eu comecei a viver, a vida espiritual estava lá em cima. Assim, a gente precisava de 15 mil e a gente orava e Deus foi suprindo cada necessidade. Um dia chegou uma amiga, tocou a campainha e falou, eu queria fazer um pôr do sol com você. Me conta lá da Serra do Cipó. E eu contei, ela falou, eu vim aqui para fazer uma doação. E ela fez um cheque, eu pensei, nossa, 1,5, que eu vi ela escrevendo 1,5, eu falei, nossa, Deus deu os 10% daqueles 15 mil. Quando ela me entregou, eram os próprios 15 mil, sabe? Então, assim, eu estava vivendo uma parte espiritual lá em cima, mas a minha parte, assim, pessoal, a minha família, estavam em ruínas. E eu vi Deus, assim, consertando cada coisa. E quando eu dispensei aquelas empregadas, e quando eu fui, assim, cuidar dos meus filhos, e eu vi ali os dois, sabe, até chorando, fazendo necessidades na calça, e assim, eu falava, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Senhor, assim, eu não tenho jeito para lidar com casa, para lavar, para passar, eu não sei cozinhar. E eu começava a orar, Deus, me ajuda a cozinhar. E sempre eu fazia uma oração.
E aí quando eu servia a comida para as crianças, e o Lucas falava, mamãe, foi você que fez? E eu falava assim, ele, mãe, eu nunca pensei que você fosse cozinhar pra gente, que comida gostosa. E aí eu falava assim, ai, obrigada, Espírito Santo, foi o Senhor que me ajudou, sabe? Então assim, Deus foi moldando o meu caráter, Deus foi moldando, assim, e aí as coisas foram se equilibrando. Porque um dos remédios naturais que a gente pouco fala é sobre o equilíbrio. E eu estava num momento onde eu poderia ir para dois caminhos, né? O caminho do fanatismo, porque assim, eu mudei toda a minha questão de vestuário, de tudo. E ali eu comecei a viver uma vida bem simples para uma pessoa que ganhava muito dinheiro, não tinha dinheiro mais para comprar nada. E eu vou contar um detalhe muito importante para vocês. Uma das missionárias, a Lília, ela fez o curso aqui e ela foi casar com o pastor. E ela chamou as duas Esté, a minha Esté e a Esté do Isaac, para ser daminha. E aí eu disse para ela assim, olha, eu não tenho dinheiro para alugar o vestidinho da Esté. Porque eu não podia pedir pro meu marido. Se eu pedisse para ele, ele falava, cadê aquela mulher poderosa? Cadê aquela mulher? Cadê seu Deus? Se eu fosse pedir para minha família, porque minha família inteira estava contra mim, porque você imagina, você abrir mão de uma vida. Eu abri mão das lojas que eu tinha no Rio, eu abri mão das lojas que eu tinha em Belo Horizonte, eu abri mão da empresa. Primeiro eu abri mão de todos os eventos que eu fazia. Então estava todo mundo achando que eu estava louca. E eu não podia pedir para ninguém. E eu estava vivendo assim, momentos de humilhação, porque meus filhos vestiam tudo que era de melhor, e agora eu não tinha dinheiro para comprar roupa para eles. E não podia pedir também. E eu falei, olha, ela não pode. Ela falou assim, Cesiane, ela vai com qualquer vestidinho branco, mas eu queria que ela fosse. E aí, então, a Cimei, ela falou, a Estherzinha tem esse vestido branco que perdeu. Era um vestido comum. E aí, então, eu fui lá no ateliê, e aí tinha um tecido que eu fazia saquinho de lembrancinha. E aí, então, eu fiz uma sainha. E pus umas pérolazinhas que eu colocava nos quadros. E pus umas pérolazinhas aqui e o vestidinho ficou pronto. Mas ela não tinha sapato. E aí, imagina, porque talvez para você ligar para sua amiga e pedir um sapato emprestado não era nada. Mas para mim, que gostava da ostentação, de tudo do melhor, de tudo do mais caro, pegar um telefone e começar a ligar para as amigas e pedir um sapato emprestado, aquilo foi muito humilhante. E eu orei e falei, Senhor, é isso mesmo. E eu falei, é isso mesmo. E eu comecei a ligar. E ninguém tinha esse sapatinho branco. E eu fiquei esses 3 meses tentando esse sapatinho. E inclusive tinham pedido para ser meio sapatinho branco. E ela tinha dito que não, que a Estherzinha só tinha um. Faltando 3 horas para o casamento, eu ajoelhei e falei, Deus, é muita humilhação. A minha filha não tem sapato para entrar naquela igreja. Ela vai entrar com uma sandália douradinha, que é o que ela tem de melhorzinho, mas mesmo assim está usado. E eu falei, Senhor, se o Senhor não vai realmente me sustentar, se o Senhor não me quer fazendo um quartinho, porque tinha um monte de decorador, um monte de arquiteto me procurando. E eu falei, Senhor, eu vou pegar um quartinho por mês para fazer, porque eu não fico nessa humilhação. Eu vou fazer um quartinho. Um quartinho já é o suficiente para me sustentar. Agora, se o Senhor não quer que eu faça nenhum quartinho, o Senhor provê esse sapatinho. Quando eu levantei daquela oração, entrou 2 mensagenzinhas no WhatsApp. Quando eu cliquei em uma, era a Estherzinha da Cimei. E ela falava assim, tia Cési, você perguntou para minha mãe se ela tinha 2 sapatinhos brancos. Ela disse que não. Mas eu achei um sapatinho branco. A gente trouxe 2 dos Estados Unidos. E eu tenho um. Você já conseguiu? E eu falei, não é possível. E aí eu liguei para a Cimei. Falei, Cimei. Aí ela falou, Cési, eu pedi para a Esther não te ligar, porque aqui é Serra do Pó, então aqui tem muito pó, né? Então o pessoal ia, como ela tinha estudado aqui, ela convidou todos os voluntários. Então eles ficaram assim, olha, nós vamos tomar banho na sua casa, a gente almoça aí, o casamento era 4 horas. Então a Cimei falou assim, Esther, não liga para a tia Cési, falta 3 horas para o casamento, mesmo que ela não tivesse conseguido, agora ela já tem o sapatinho. E ela tá fazendo um almoço pra gente. E aí eu comecei a chorar, falei, não é isso. Eu contei a história para ela, falei, olha, Deus usa a boca das crianças, porque eu disse para ela não te ligar. E ela falou, então eu vou mandar só uma mensagem. E eu chorei muito. Sabe o que é o Deus do universo se preocupar com o sapatinho que a sua filha vai usar?
Ele não me deu um novo, Ele me deu um usado. E Ele me deu muitas lições ao me dar esse usado. Mas Ele proveu o sapatinho. E a segunda mensagem, sabe qual era? Tia Cési, eu tenho uma meia calça também. Eu nem tinha pedido uma meia calça para Deus. E Ele me deu além do que eu pedi. Sabe? Então, eu vi Deus me respondendo, nem um quartinho. E sabe por que nem um quartinho? Porque eu ia fazer um, daí a pouco eu ia fazer outro, daí a pouco eu ia fazer outro. Deus sabia que eu amava aquelas coisas. Deus sabia que aquele lugar tinha minha essência. Eu amava fazer tudo aquilo, criar tudo aquilo. Daí a pouco, meu coração ia estar ali também. E sabe um texto que Deus me deu? Logo em seguida, um texto de Ellen White, que ela diz assim, mulheres, parem de fazer coisas bonitas para enfeitarem os seus lares. Gastem tempo em ganhar almas para Deus, porque tudo que vocês fazem aqui na terra vai ser consumido no dia do juízo final. Mas as almas que vocês ganharem para Deus, essas são para a vida eterna. E ali, eu senti Deus me respondendo de uma forma mais incrível ainda. Eu te quero como ganhadores de almas. E hoje eu tenho pequenos grupos de oração. A doadora disso aqui, nós temos um grupo na casa dela. E assim, tem mais ou menos umas 15 pessoas que estão ali. E toda aquela família está aceitando Jesus. Sabe o que eu vejo? Isso acontecendo. Deus tirou o meu amor pelas coisas do mundo. Um dia eu preguei numa igreja e aí uma irmã foi lá, não, irmã, eu vou lá te ajudar. E quando ela chegou e que ela viu toda aquela empresa, ela falou, irmã, mas isso aqui é um império. Você não tem dó de deixar isso aqui? Posso dizer, para todo o meu coração e diante do meu Deus, que Ele conhece meu coração. O meu coração não está mais naquelas coisas. O meu coração está em ganhar almas para Deus. E por isso que hoje eu tenho pregado o evangelho. Eu tenho dado estudos bíblicos. E quando eu vejo Paulo dizendo as armaduras de um cristão e que uma delas é a pregação do evangelho, é porque a cada vez que você prega o evangelho, você prega para você mesmo. E sua fé se renova. E minha fé tem renovado a cada dia. Porque eu tenho falado do amor de Jesus, porque eu tenho ganhado almas para Jesus, porque pessoas já se batizaram através do testemunho bíblico. E eu falo, Senhor, eu não quero mais brilho, porque eu amava brilho, eu amava pérola, strass. E eu falei, isso na terra eu não quero mais. Agora eu só quero na minha coroa. Eu quero só as minhas estrelas lá no céu. Eu quero minha veste lavada no sangue do Cordeiro. E eu posso dizer para vocês que Deus mudou a minha vida. Deus mudou o meu estilo. Eu tinha motorista por 15 anos. Eu não andava de ônibus. Andar de ônibus para mim é coisa de pobre. Sabe por que eu não ando? Eu nem tenho mais carteira, porque eu tinha motorista. E eu falo, Senhor, eu quero andar de ônibus porque eu preciso matar o meu eu. Eu preciso ser João. Eu não posso ser Judas, porque Judas, ele roubava os altos do mal. João, ele guerreou contra o seu eu. E eu precisava matar o meu eu. E todas as vezes que eu entro no ônibus, eu falo, Senhor, para quem que o Senhor quer que eu fale nesse ônibus? E ali no ônibus eu tenho feito amizades, eu tenho pegado o telefone, eu tenho orado pelas pessoas, eu tenho já conseguido pessoas para dar estudo bíblico através de andar de ônibus. E eu vou dizer para vocês, eu virei uma costureira. Eu nunca tinha costurado essa blusinha. Mulheres, eu costurei por R$3,90. Eu comprei esse pano na promoção. E essa blusa saiu por R$3,90. E sabe como que eu fiz essa blusa? Eu ajoelhei e orei. Falei, Deus, eu não posso comprar roupa. Mas o Senhor pode me ajudar. Eu tenho as máquinas. E o Senhor pode me ajudar a costurar. E eu fui no YouTube, vi como fazia e comecei a costurar. Essa saia saiu por R$6,90. Porque Deus pode. A diferença é a oração. A oração nos põe em sintonia com Deus e ajusta cada coisa perfeitamente, até em você se tornar uma costureira para o seu próprio uso. E assim, eu falei com Deus, Senhor, agora eu quero costurar para as missionárias aqui do Lifestyle também, porque todo mundo vive aqui e nós não temos recursos para comprar roupas, porque o nosso foco não está nas coisas do mundo, está nas coisas espirituais. E nós vimos, assim, tantas coisas grandes acontecendo aqui. Eu vimos Deus provendo tantas coisas. Nós terminamos a hidroterapia. Nós terminamos agora, estamos terminando 8 apartamentos onde os voluntários vão morar. Pessoas que vieram aqui, muitas pessoas riram de mim e falavam assim, ô irmã, muito lindo. É linda a sua fé, ver você falar, porque nada disso tinha acontecido. O Isaac ainda estava nos Estados Unidos. A doutora Miriam não tinha se unido a nós. E as pessoas falavam assim, é lindo. Mas isso aqui não vai acontecer.
Isso aqui é muito dinheiro. Sabe que eu vejo isso acontecendo? Eu vejo que para Deus agir, basta você colocar o pé na água. Coloque o pé na água, peça para Deus um ministério e Deus vai abrir o mar vermelho. Porque Deus só abriu o mar vermelho aqui porque nós colocamos o pé na água. Eu vou dizer para vocês que Deus não deu em abundância, mas tudo que a gente precisava, o dinheiro chegava. Vinham doações, nós recebemos 40 mil, recebemos 60 mil e as coisas foram vindo. Assim, sabe, tudo que a gente precisava, recebemos 80 mil e as coisas foram acontecendo. E hoje nós recebemos mais de 1 milhão de doações. Por quê? Porque essa é a obra do Senhor. O Senhor já nos deu propriedades. O Senhor montou, através da união do pastor Elmir e do pastor Luiz Cláudio, a Serra do Cipó. Começou a ajudar o Evisa. Nós passamos a escola médica missionária para lá. Por quê? Porque o Senhor tem grandes planos. Eu recebi uma mensagem outro dia no meu celular. Cesiane, nós temos uma propriedade em Pouso Alegre, 250 quilômetros de São Paulo, 350 de Belo Horizonte. Vocês têm interesse em fazer alguma coisa lá? Sabe o que é isso? Deus tendo pressa. E eu gostaria de agradecer também ao Terceiro Anjo, porque muitas pessoas ouviram o primeiro testemunho e muitas pessoas começaram a me ligar. Nós temos uma irmã lá no Paraná, a irmã Vani. Sabe o que essa irmã Vani é? Ela é uma cuidadora de idosos. E ela disse, Cesiane, o que eu posso ajudar? E eu falei, olha irmã, nós temos pessoas que querem fazer o curso e não tem dinheiro. E ela falou, então eu vou pagar para algum estudante. Você vê, ela é uma cuidadora de idosos, mas é uma mulher que está trazendo pacientes, que está trazendo pessoas. E ela fala, olha, vai lá, faz esse curso, faz esse tratamento. E ela está orando por um ministério lá no Paraná. Então eu vejo Deus trabalhando com várias pessoas. Pessoas que têm dinheiro e não querem dar, mas uma pessoa que é uma cuidadora de idosos está pegando do que ela tem para dividir com o irmão. E eu vejo a obra acontecendo, e eu vejo essas coisas lindas acontecendo. Porque quando eu vejo a irmã Vani, uma pessoa que não tem recurso, dando do que ela não tem, eu vejo o Senhor agir na vida de cada um. E eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas a gente pode gravar, Sérgio, a parte 3. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu vou terminar como eu terminei lá em Cachoeira da Prata, para aqueles pais. E eu falava naquele sermão e eu falava, Deus, eu preciso de alguma coisa para o consolo para esses pais. Mas depois eu entendi, não era consolo para aqueles pais, o consolo era para mim. Porque eu estava entendendo que Deus, sabe, eu falava, Deus, e se eu sou então me pedir um filho, será que eu vou ter a fé desses pais? E eu falava assim, não Senhor, eu não consigo te entregar o Lucas e a Esther. Eu não consigo. E eu ficava assim naquela angústia. Eu falei, Senhor, eu preciso falar alguma coisa para esses pais. Porque eu queria confortar os pais, mas eu não queria confortar eles. Eu precisava confortar o meu coração. E o Senhor me fez lembrar de uma cena linda. Que é uma cena que quando nós entrarmos no céu, cada um pela sua personalidade. Diz que são, a ciência estudou 5, mas nós somos 12 personalidades. E diz que quando cada um entrar ali pelas suas personalidades, pelos seus portais eternos, diz que um homem alto vai avistar um mestre e que o olhar deles vão se cruzar e um vai ao encontro do outro. E quando eles se encontrarem, eles vão dar um abraço. E diz que Jesus vai dizer para ele, Adão, que saudade de você, meu filho. 6.000 anos sem te ver. E diz que Adão vai falar, Senhor, que saudade. E diz que Jesus vai pegar aquela coroa e colocar na cabeça de Adão. E Adão vai dizer, Senhor, não sou digno dessa coroa. E Jesus vai abraçá-lo. E ele vai pegar a coroa e colocar nos pés. E ele vai ver os cravos nas mãos de Jesus. Ele vai dizer assim, Senhor, que feridas são essas? E Jesus vai dizer para ele, são feridas com que fui ferido em terra de amigos meus. E ele vai falar, então eu não posso receber essa coroa. E ele vai colocar a coroa nos pés de Jesus. E quando ele for colocar a coroa nos pés de Jesus, ele vai ver as feridas nos pés de Jesus. Ele vai dizer, Senhor, eu não posso. E Jesus vai dizer para ele, Adão, eu te fiz digno dessa coroa, filho. Aceita essa coroa. E ele vai colocar a coroa na cabeça de Adão. Adão vai ver aquela multidão e vai dizer, quem são esses? E Jesus vai dizer para ele, são os seus filhos, pelos quais eu morri. E te entrego nesse momento. E aí eu disse para aqueles pais, Gi e Célio, se o Senhor não tiver entregado antes a Carla para vocês, Ele vai entregar nesse momento. Porque Deus é Deus. Vocês teriam como viver aqui com a Carla 100 anos. Mas o Senhor, quando nos pede mesmo que seja a morte, Ele tem muito mais para nos dar. Porque vocês vão ter a vida eterna com a Carla no céu.
Porque aqueles pais têm certeza da salvação da filha. Ela foi de Belo Horizonte a Lavras, falando para o primo e para o motorista de Jesus, pregando sobre Jesus. Então eles não têm dúvida da salvação da filha deles. E eles falam, Senhor, nós queremos abreviar a sua volta, para que o Senhor nos entregue a nossa filha no céu. Então mesmo que Deus te peça a morte, mesmo que Deus te peça um ente querido, não duvide. Que a sua confiança em Deus esteja acima da morte. Porque Deus não morreu naquela cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e nem saúde. Ele morreu ali porque Ele nos deu igualmente para todos o livre-arbítrio. Então hoje você tem direito de escolher. Você tem direito de se revoltar com Deus ou você tem direito de confiar no seu Deus. Mesmo que tudo esteja ruim. Às vezes, nas circunstâncias ruins, é que Deus trabalha o nosso caráter. Foi ali que Deus moldou o meu caráter. Então, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus moldar o seu caráter. E você vai ver que a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor, vai invadir sua alma, sua vida, e você vai ter paz em meio às tempestades. Amém.